Hoje eu vou te mostrar um teste que passa sempre, em qualquer máquina, a qualquer hora, mas que não prova absolutamente nada. Essa aqui, por exemplo, é uma entidade que todo mundo tem no sistema, com created at, updated at, aquele controle básico de auditoria. A regra é bem simples, mudou o nome, o updated at tem que ser atualizado. E o teste para isso é isso aqui, verde, sempre verde, completamente inútil, pessoal. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê e como resolver isso de verdade. Bom, a gente escreve teste por 3 motivos. Primeiro, para achar o teste cedo, quando ele ainda é barato. Segundo, para conseguir refatorar sem medo. E terceiro, que já é para documentar a regra de negócio, né? De um jeito que quebra quando fica desatualizado. Só que para isso funcionar, o teste precisa ser determinístico. A mesma entrada, o mesmo resultado, sempre. E é exatamente aí que mora o problema. Porque o teste ele usa a mesma fonte de tempo que a própria implementação. Ou seja, ele mede a si mesmo. Deixa eu mostrar isso melhor para você. Olha aqui, por exemplo, o que eu vou fazer com change name. A gente simplesmente apaga uma linha gerada, justamente a linha ali que deveria fazer o teste falhar, né? Tá verificando. E roda de novo e o teste dá verde novamente. E por que isso acontece? Porque o updated at ele continua com o valor do construtor e aquele valor ele vai ser sempre menor que agora. A asserção ela só perguntou se o updated at está no passado. E convenhamos que qualquer coisa criada 1 milissegundo atrás já está no passado. Agora o segundo bug que ele é mais sorrateiro ainda. Trocou o UTC now por now. Aqui no Brasil, por exemplo, isso gera um updated at 3 horas atrás. O registro fica com data de alteração anterior à data de criação, por exemplo. Isso quebra a ordenação, quebra a sincronia, quebra relatório, quebra tudo. E para nossa surpresa, o teste continua verde. Isso simplesmente porque 3 horas atrás continua sendo menor que agora. Não sei se você está conseguindo notar um padrão aqui. O teste ele não consegue distinguir a regra clara da regra errada. Ele só olha para o relógio e concorda com qualquer coisa que já aconteceu. E um teste, quando não fica vermelho, quando o código está errado, ele só serve para decoração, ele só está enchendo linguiça. Mas bora lá para a solução que ela é bem tranquila. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é assim, uma classe quando ela faz um new SQL connection dentro de um método, todo mundo reclama. Dependência acoplada, é impossível de substituir, por aí vai. Mas a gente não tem esse costume com datetime.utc now. Ninguém quase fala sobre isso. E é exatamente o mesmo problema. O datetime.utc now ele é uma chamada estática, então você não consegue trocar ele. É a leitura de um estado global, é o relógio do sistema operacional. E é a entrada de dados, igualzinho uma resposta de uma API externa, por exemplo. A gente chama isso de dependência oculta. Oculta porque ela não aparece na assinatura de nada. Você olha para o método, por exemplo, você não faz ideia que ele conversa com o mundo lá fora. O sintoma, a gente já viu aqui. O teste passa na sua máquina e falha em outro pipeline que roda em UTC, por exemplo. Teste que quebra em 29 de fevereiro. E o clássico dos clássicos, né? Aquele thread.sleep aí de 1 segundo no meio do teste para esperar o tempo passar. Mas então, bora resolver isso aí. A ideia aqui é tirar essa dependência do relógio, né? E olha o que a gente pode fazer aqui de legal. Repara no tamanho disso, gente. É uma interface com um método só. A tentação é sempre colocar um now, um today, um time zone, um monte de coisa ali dentro. Mas não faz isso. Cada membro a mais aí é mais coisa para implementar. E quando isso tudo cresce, começa a ficar bem complicado. Agora dá uma olhada nessa implementação de teste aqui. Esse aqui também é um relógio, mas é um relógio que você controla. Você definiu o instante inicial e avança na mão quando você quer. E o registro do container ele fica assim. Singleton porque a classe não guarda estado, então não precisa criar uma nova a cada requisição. Mas também não tem problema nenhum se você quiser criar. Beleza, mas e o código de domínio? Como fica? Agora eu vou deixar uma dica aqui que talvez muita gente não faça. Dentro da entidade, você nem precisa da interface. Você recebe o instante como parâmetro e pronto. Viu só? A entidade fica pura, sem depender de nada. Quem injeta o provider é o serviço da aplicação. Mas lembrando que também não tem problema nenhum você injetar esse tipo de interface na sua entidade. E eu queria chamar atenção também para uma linha aqui. O now, ele é lido uma única vez, no começo da operação. Depois que ele é passado para todo mundo. E isso não é à toa, isso é bem importante, na verdade. Porque se você ler o relógio 3 vezes na mesma operação, ele pode cair em segundo diferente. E aí você tem uma inconsistência sutil ali, mas que às vezes pode fazer a diferença no seu sistema. E às vezes é uma diferença que é muito difícil de achar. Agora o teste, né, que é o que a gente veio de fato buscar aqui. Olha a diferença do teste do começo do vídeo. O reference ali em cima, ele é o coração de tudo, né? Ele que congela o agora que a gente tem. E repara no datetimeKind.utc. Você vai sempre informar isso. Um datetime sem o kind, por exemplo, ele fica como unspecified. E aí uma conversão futura pode achar que aquilo é um horário local, você perde 3 horas do nada, fica uma confusão. Esse teste agora, ele de fato prova alguma coisa. Se alguém inverter aquela comparação ali, ele fica vermelho na hora. E aqui vai o que eu considero o pulo do gato aí, né? O bug da data ele não mora no meio do intervalo.
ele mora na fronteira. A pergunta que quase nunca tem resposta escrita é essa. No segundo exato da expiração, a assinatura está ativa ou não? Com Theory, por exemplo, a gente consegue documentar isso. Um segundo antes, ativa. No instante exato, inativa. Um segundo depois, inativa também. Então isso não é só teste, ele é a regra de negócio saindo da cabeça de alguém e virando código. E tem um detalhe importante que pouca gente sabe, né? Que do .NET 8 para frente, a plataforma já traz essa abstração pronta, chamada de Time Provider. E no container é uma linha só. Só que o Time Provider ele vai bem além de dar só a hora. Ele abstrai timer e delay também. Isso resolve um problema que o provider caseiro aí não vai resolver. Então é só instalar o pacote Microsoft Extensions Time Provider.testing e você já ganha aí o Fake Time Provider. E olha só que legal que ele faz pra gente, né? 15 minutos passam em 0 milissegundos, sem thread.sleep, sem espera, sem teste instável. Isso vale pro task.delay também, se você passar o Time Provider para ele. Um retry que teria que esperar 30 segundos na vida real, ele roda agora instantâneo no seu teste. Bom, pessoal, então a gente viu aqui que o datetime.utility-now, na verdade, é uma dependência externa disfarçada, né? Ele quebra o determinismo do nosso teste e sem determinismo a gente não consegue provar nada. A solução é a mesma de sempre, né? Inversão de dependência, injetar o real em produção e um fake, né, controlável aí nos testes. Você está no .NET 8 acima, usa o Time Provider que já vem com tudo isso pronto. E não esquece de testar a fronteira, né? É lá que o bug realmente mora. Aqui na descrição tem um código de exemplo e muito mais detalhes para vocês. E só um ponto importante, pessoal, essa mesma linha de raciocínio ela funciona, por exemplo, para o guide.newguide, para o random e para qualquer outra variável que a gente usa no mesmo formato. A gente viu aí com datetime. Então não deixe de conferir aí na descrição do vídeo todos os detalhes para vocês, com exemplos prontos, tá? E claro, deixar seu comentário aqui para a gente fomentar esse assunto. Você já sabia dessas dicas? Essas dicas foram úteis para você? Comenta aí. Um abraço e até o próximo vídeo.